Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Victoria Fonseca e hoje a gente conversa sobre inclusão digital na era da desinformação. Desde 2011, a Organização das Nações Unidas entende que o acesso à internet é um direito humano e fundamental para preservar a liberdade de expressão e promover o livre acesso à informação. A pesquisa TIC Domicílios, realizada no ano passado, mostra que cerca de 84% dos lares brasileiros têm acesso à internet. Além de apontar que o número de usuários tem crescido, principalmente entre as classes C, D e E. Ainda assim, cerca de 29 milhões de brasileiros continuam sem acesso à internet. Para nos ajudar a entender sobre os direitos e deveres dos usuários da internet e os desafios da inclusão digital, convidamos o advogado Matheus de Quatros. Bem-vindo, Matheus! Obrigado. Além de garantir o acesso à internet de qualidade para toda a população, o que mais envolve o processo de inclusão digital? Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Boa tarde, Vitória. Mas, bom, primeira questão que a gente tem que discutir sobre a inclusão digital não é simplesmente falar sobre a inclusão digital em si, mas sobre o alcance e a qualidade dessa inclusão digital. Então, primeiramente, quando a gente verifica algumas das pesquisas que tratam sobre o acesso à internet, algumas delas vão chegar a mencionar números ainda maiores de quantidades de lares que têm acesso, alguma forma de acesso à internet. Entretanto, o que é que se discutir agora são algumas questões relacionadas a isso. Primeiramente, o acesso quantitativo é muito alto. Hoje, se a gente para verificar a quantidade de lares que têm acesso à internet, o número de lares que têm esse acesso é maior, por exemplo, do que o número de lares que têm acesso a saneamento básico. Então, mostra o quão grande é o alcance desse direito. Contudo, a gente precisa entender, a partir de uma perspectiva qualitativa também, ou seja, verificar, primeiramente, a qualidade dessa conexão, a velocidade dessa conexão, e também a gente precisa entender como que essa conexão é feita em relação ao alcance de outros direitos dessas pessoas. Se elas estão preparadas para os riscos inerentes à inclusão digital e também se elas estão seguras dentro de um aspecto regulatório, dentro de um aspecto onde o acesso à internet não vai trazer mais consequências negativas do que positivas. Então, não basta uma mera ampliação quantitativa, embora essa já seja notável no Brasil nas últimas décadas, mas também qualitativa. E isso é um tópico assim que ainda precisa ser melhorado aqui no Brasil. Como a democratização do acesso à internet pode contribuir para a redução das disparidades sociais e econômicas? Então, nesse ponto, entra justamente o que a gente estava conversando há pouco. Quando a gente fala de uma melhora qualitativa da inclusão digital, tem que se verificar que a internet é, acima de tudo, um potencializador, tanto para questões negativas como para questões positivas, né? Nesse aspecto, da mesma forma que a internet pode trazer diversos riscos, também pode trazer diversas consequências positivas para o seu usuário. Nesse ponto, por exemplo, a garantia de direitos como da educação, por exemplo, vão se dar muito mais facilmente com a inclusão digital, né? Vamos falar aqui, por exemplo, da ampliação do ensino EAD. Por mais que a gente venha discutir que não, ele não é o ideal em alguns aspectos, que ainda assim a educação presencial é necessária em algumas etapas, é indiscutível que a quantidade de informações trazidas pela internet, a possibilidade de direitos que podem vir a ser alcançados, de preparação dessa pessoa, de especialização dessa pessoa por meio da internet, principalmente quando a gente fala de localizações mais afastadas dos grandes centros, é inequívoca. E além disso, junto com isso, os acessos de bens de consumo, questões de rapidez, de comunicação, tudo isso se dá de uma maneira muito mais acelerada e muito mais benéfica nesse ponto em relação à inclusão digital. E além disso, a gente tem que considerar que a inclusão digital também se torna um potencializador da pessoa enquanto um sujeito político. Ou seja,
as pessoas podem se tornar muito mais vocais em relação aos seus problemas, às suas realidades, às suas visões do mundo. Não só porque a internet se torna, nesse sentido, como um palco onde você vai poder ter um acesso de milhões de pessoas, milhares de pessoas instantaneamente, mas também porque as pessoas com quem você consegue acesso nesse aspecto seriam pessoas que normalmente você não teria qualquer tipo de contato. Então, quando a gente para vislumbrar isso, a capacidade de uma pessoa não só de se expressar, mas de pleitear os seus direitos, de fazer representar as suas demandas, fazer representar a sua visão de mundo, se torna muito acentuada. Inclusive porque, por exemplo, hoje se a gente considera a acessibilidade de alguns políticos em redes sociais, isso mostra a capacidade transformativa que a internet tem como um meio de comunicação nesse aspecto. Por exemplo, falar com um vereador, falar com o prefeito, falar com um deputado, se torna uma questão de poucos cliques. E isso, dentro de um aspecto de democratização dos acessos, se torna muito relevante, porque reduz todos esses passos. Então a internet ela se torna, acima de tudo, não só um direito per si, mas um meio para a concretização, para o acesso de outros direitos. Então, por isso mesmo, que quanto mais qualificado for o acesso à internet, mais rápido e melhor vai se dar o acesso a esses direitos. Qual a importância da internet para promover uma participação política mais inclusiva? Aqui entra justamente nessa questão. Como eu mencionei, a internet ela diminui distâncias. Então, quando a gente vai tratar desse aspecto, não só as mídias sociais servem em tese para essa aproximação, para permitir que as pessoas consigam aprender mais, discutir mais, trocar, compartilhar experiências de suas realidades, mas também isso qualifica essas pessoas para que o acesso à política formal, à política institucional também se dê de uma forma muito mais fácil, né? A gente vai para toda aquela questão de Brasília ser desenhada justamente para ser longe dos grandes centros, ser um lugar mais afastado, mas não, isso com a internet não existe mais. A ideia é que com a internet todo esse acesso, toda a concretização dos direitos é muito mais fácil, muito mais rápida. E desde que a gente tem uma internet segura para a manifestação das pessoas, isso se torna um ambiente completamente um catalisador dos direitos e das capacidades de pleitear os direitos, os deveres, as garantias dentro do nosso ambiente institucional. A popularização da internet trouxe um novo caminho para a prática de crimes. Nas redes sociais, é comum encontrar anúncios pagos contendo propaganda enganosa ou abusiva. Além disso, cresce a cada ano o número de golpes financeiros em ambiente virtual. Na sua opinião, qual a responsabilidade das plataformas para reprimir essas práticas? E o que pode ser feito para tornar a internet um ambiente mais seguro? Então, realmente, a internet, tanto quanto ela é um catalisador de benefícios, ela também é um catalisador de possíveis prejuízos e possíveis malefícios. Então, a gente tem que verificar, sobre um primeiro ponto, o que foi construído, o que já há dentro do direito brasileiro nesse aspecto. Primeira questão, quando a gente fala da responsabilização das redes sociais, a gente parte para um entendimento muito benéfico que existe na jurisprudência, ou seja, o que os tribunais aqui no Brasil entendem, que é o fato que, nas questões referentes às redes sociais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, nós, usuários de redes sociais, somos consumidores dos serviços da internet. Mesmo que nós não paguemos em pecúnia, em espécie, os valores que a gente utiliza para as redes sociais, ainda assim há uma troca comercial inerente a isso, a qual, inclusive, acaba muitas vezes dizendo respeito aos nossos dados, às nossas preferências, que são a moeda em questão. E justamente por se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, se aplica toda essa legislação que não é tão individualista. Essa é uma legislação que vai se aplicar de uma forma muito mais estrutural. Considera-se, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que todos aqueles que estão relacionados à prestação de serviço das mídias sociais estão dentro da chamada cadeia de consumo. Então, por estarem inseridos dentro da chamada cadeia de consumo, todos aqueles que fazem parte dessa cadeia são objetivamente responsáveis por qualquer dano, por qualquer prejuízo que exista em decorrência desse serviço prestado. E objetivamente, o que significa? Independentemente de ser possível aferir qualquer culpa de algum indivíduo dentro dessa cadeia de consumo. Todos eles respondem solidariamente.
E isso é muito importante porque incentiva as mídias sociais ao saberem que no Brasil se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor e que respondem objetivamente por causa dos danos causados por consequências de anúncios que estão na sua plataforma, eles são obrigados a ressarcir, eles são obrigados a prestar os danos materiais, os danos morais decorrentes desses riscos. Então, para fins de direito, não há muita dúvida que essas mídias sociais são completamente responsáveis pelos anúncios, principalmente aqueles anúncios que são golpistas, aqueles anúncios danosos e que são visivelmente danosos. Por quê? Porque isso se torna, nesse aspecto, uma forma de incentivo para que as redes sociais tenham políticas de uso, filtros que se tornem efetivos para evitar. Se fosse feito uma consideração, inclusive o que geralmente as mídias sociais tentam, de uma responsabilização individual, dizendo que eles não têm culpa direta, dessa forma seria basicamente lavar as mãos e tentar achar um golpista num mar de IPs, de fakes dentro disso. Não, dentro da estrutura do direito brasileiro, hoje em dia é muito pacífico. As mídias sociais são objetivamente responsáveis por quaisquer riscos que existam dentro de suas plataformas e cabe a elas aplicar os devidos filtros e ter as devidas políticas de uso para o seu marketing, para os seus impulsionamentos. Na sua avaliação, como é possível encontrar um equilíbrio entre combater a desinformação nas redes sociais e garantir a liberdade de expressão na internet? Então, essa aqui é uma pergunta-chave, até porque quando a gente fala do que está em discussão, é uma pergunta que já tem séculos. Porque quando a gente trata dentro desse aspecto, basicamente, o princípio, a essência dessa discussão é basicamente a discussão entre liberdade e segurança. Liberdade de você se expressar tal como você quer e, de outro lado, o direito da segurança daqueles usuários, daqueles que vão ser afetados com as consequências dessa liberdade de expressão. Querendo ou não, as consequências, o que decorre de toda essa discussão é, bem dizendo, nada mais do que o debate que funda as sociedades modernas dentro do iluminismo. Era um debate que Hobbes já fazia quando ele vai avaliar o início das sociedades modernas, né? E esse debate só vai adquirindo novas roupagens devido aos graus, às caracterizações desses direitos face às novas roupagens impostas pelas redes sociais. Veja, já existe determinados graus, na verdade diversos graus, de limitação a uma liberdade nas redes sociais. Nunca houve e não há nenhuma forma de direito irrestrito, uma garantia restrita do direito brasileiro. Tudo é limitado, principalmente porque no dia a dia há uma diversa colisão de direitos. Nunca um direito vai ser absoluto, porque sempre um direito pode incorrer no dano de outro direito. Isso é normal. E justamente, na última década, uma década e meia, diversos diplomas legais já vieram a tratar esse equilíbrio entre segurança e liberdade. Por exemplo, desde 1940, nosso Código Penal já pune diversas práticas criminosas, como estelionato, furto, que acabam existindo nas redes sociais. A questão é a seguinte: a forma não modifica o resultado. E além disso, nos últimos anos, últimos 5, 6 anos, a legislação brasileira mudou para, inclusive, tratar que esses crimes cometidos em rede social tivessem a pena majorada, a pena aumentada. Além disso, nos últimos anos também tiveram leis de regulamentação das redes sociais, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet, que garantem, nesse sentido, a segurança dos usuários e padrões mínimos de accountability das redes. O que a gente está discutindo agora, que é a grande questão de discussão no momento atual, é um passo acima disso, que é uma regulamentação das políticas de uso, em relação às fake news, em relação a um grau acima do que a gente teve até agora. E nesse ponto, é indiscutível que é necessário algum tipo de regulamentação. A gente tem 2 modelos nesse sentido. Basicamente, a gente fala na doutrina do modelo americano e do modelo europeu. O modelo americano é muito mais livre, baseado nas bases das emendas da Constituição americana, que prezam e muito pela liberdade de discurso e dessa forma vão limitar essa liberdade de expressão apenas quando ela propõe de forma explícita e clara a incitação à violência ou outros crimes. E de outro lado, existe o modelo europeu, que é muito mais
forte nessas regulamentações sobre os limites da liberdade de expressão. O Brasil muito claramente utiliza o modelo europeu de liberdade de expressão, e isso não é algo de hoje. O Supremo Tribunal Federal discutiu nos começos dos anos 2000 uma questão sobre propagação de ideias nazistas dentro de uma editora gaúcha. E isso foi colocado nesse modelo, que o modelo de liberdade de expressão que o Brasil adotaria para discurso de ódio, para fins de racismo, era o modelo europeu. Isso já foi decidido faz décadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem que discutir agora é qual a forma de regulamentação que não seja excessiva, mas que ainda bem se adeque ao modelo que a nossa Constituição Federal de 1988 já trouxe como basilares, como as bases para a discussão de convivência da nossa sociedade. Nesse ponto, existe um projeto de lei em discussão no Brasil, que é o PL 2630, salvo engano, ou 2620, agora me foge a memória, mas que já está em discussão no Congresso e que, caso não ande para frente, há discussão por via do Supremo Tribunal Federal, que já tem algumas ações onde se discute alguma regulamentação mínima e que já vem sendo aplicada nesses parâmetros pelo TSE em relação às eleições municipais desse ano. Então, assim, de uma forma ou outra, seja pela via legislativa ou seja pela via judiciária, há de se resolver essa questão nos próximos anos. Contudo, a grande pergunta é qual o modelo? Hoje, dentro da doutrina, o que a gente mais discute, o que a gente mais tem como os nossos nortes, os nossos objetivos, é o modelo de regulamentação europeu, principalmente o modelo de regulamentação inglês, que os acts feitos na política inglesa são muito fortes, os acts feitos dentro da União Europeia, que regulam, no geral, os países que formam o bloco, e o modelo alemão, principalmente, que traz nesse sentido a ideia de autorregulação regulada, que é o quê? É criar bases gerais para as políticas de termos de uso dessas mídias sociais que sigam um padrão adequado. Os detalhes, a forma, a fiscalização, tudo vai se dar pelas mídias. Mas essas empresas necessariamente precisam adequar a sua forma de realização às balizas do próprio Brasil. A nossa ideia do que é uma civilização, do que é liberdade de expressão, do que é segurança. Cada país vai ter as suas próprias peculiaridades e as redes precisam se adequar a isso. No caso, ainda há espaço para essa discussão no Brasil. O texto do PL já foi modificado diversas vezes. Contudo, é necessário sim achar um equilíbrio, visto que não só o STF já sedimentou que nós seguimos um modelo mais restrito de liberdade de expressão quando este viola os direitos fundamentais que estão em jogo, em conflito, mas também porque a nossa própria Constituição Federal se aproxima mais de uma ideia de convivência de sociedade do modelo europeu de regulação de mídias. É nesse caminho que nós devemos andar, é nesse caminho que a gente vem andando, principalmente de acordo com os outros diplomas legais que eu já mencionei, e que nós devemos chegar num próximo passo agora, nos próximos meses, nos próximos anos. É uma urgência que nós temos e creio que o Congresso não vai se omitir nesse dever constitucional deles. Muito obrigada pela entrevista e encerra aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!